Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e Intercessor. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro do Espírito de Profecia, A Verdade sobre os Anjos, no seu capítulo 2. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, Criador dos céus, da terra e do mar, Eterno e Imaculado, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nessa caminhada. Escreve nossos nomes no livro da vida e conceda-nos o Espírito Santo para que nos dê entendimento em tudo que for lido aqui. Nós Te agradecemos em nome de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a rei de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, que se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Então vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 2, que fala sobre o ministério atual dos anjos. Os anjos nos guardam. O anjo da guarda é designado a todo seguidor do Cordeiro. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu, quando disse: porventura teme Jó o Eterno em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10. O agente pelo qual o Eterno a seu povo é apresentado, nas palavras do salmista: o anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Disse o Salvador, falando daqueles que nele creem: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face de meu Pai. Mateus capítulo 18, versículo 10. Os anjos designados para ministrarem aos filhos do Eterno têm em todo o tempo acesso à sua presença. O Grande Conflito, páginas 512 e 513. Não sabemos que consequências terão um dia, uma hora ou um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Anjos seus são comissionados para cuidarem de nós, e se nos colocarmos sob sua proteção, no tempo de perigo estarão ao nosso lado. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos as ações. Parábola de Jesus, páginas 341 e 342. Os anjos do Eterno estarão ao nosso redor. Oh, deveríamos saber essas coisas, temer e tremer, e assim pensar muito mais do que o havemos feito, no poder dos anjos do Eterno que nos vigiam e guardam. Os anjos do Eterno são comissionados pelo céu a fim de guardar os filhos dos homens, e ainda assim estes se afastam da influência protetora daqueles, dirigindo-se para onde possam ter comunicação com os anjos maus. Oh, pudéssemos todos obedecer ao mandamento do apóstolo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Anjos são enviados para ministrar aos filhos do Eterno, que são fisicamente cegos. Anjos guardam os seus passos e livra-nos de milhares de perigos que, desconhecidos a eles, juncam o seu caminho. Eu iria escrever hoje sobre o Cordeiro,
andando sobre o mar e acalmando a tempestade. Oh, como essa cena impressionou-me a mente! A majestade do Eterno e suas obras tomou posse de meus pensamentos. Ele, o Eterno, segura os ventos em suas mãos. Ele controla as águas, seres finitos, simples pontinhos sobre as vastas e profundas águas do Pacífico. Éramos nós à vista do Eterno, contudo, anjos do céu foram enviados de sua excelência glória para proteger aquele pequeno barco à vela que estava singrando as águas. Este Dia com Deus, página 108. Anjos envolvem-se na vida familiar. O Eterno é servido pelo fiel obreiro doméstico, tanto quanto, ou ainda mais, do que por aquele que prega a palavra. Pais e mães deveriam compreender que são os educadores de seus filhos. Estes representam a herança do Eterno e deveriam ser treinados e disciplinados de modo a formar caráter que o Eterno possa aprovar. Quando este trabalho é feito cuidadosamente, com fidelidade e oração, anjos do Eterno guardam uma família e a vida mais simples se torna sagrada. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente ao Eterno que os guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, atem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Eterno. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas ao Eterno. Orientação da criança, página 519. Os anjos do Eterno, milhares de milhares, nos guardam do mal e repelem os poderes das trevas que nos estão procurando destruir. Não temos nós motivos de ser a todo momento agradecidos, mesmo quando existem aparentes dificuldades em nosso caminho? A Ciência do Bom Viver, páginas 253 e 254. Anjos do Eterno vigiam sobre nós. Na terra há milhares e dezenas de milhares de mensageiros celestes, enviados pelo Pai para impedir Satanás de obter qualquer vantagem sobre os que se recusam a andar no caminho do mal. E esses anjos que guardam os filhos do Eterno na terra estão em comunicação com o Pai no céu, nos lugares celestiais, página 99. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho do Eterno tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas do Eterno e as invocam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra do Eterno, sendo todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, página 154. Anjos iluminam nossa mente. O Eterno exorta suas criaturas a que afastem a atenção da confusão e perplexidade que as rodeiam e admirem a sua obra. Os corpos celestes são dignos de contemplação. O Eterno os fez para benefício do homem, e à medida que estudarmos suas obras, os anjos do Eterno estarão ao nosso lado para iluminar nossa mente e guardá-la do engano satânico. Anjos celestiais observam aqueles que buscam iluminação, cooperam com os que procuram ganhar almas para o Cordeiro. Seu ministério aos enfermos é um procedimento exaustivo e vocês consumiriam
gradualmente as fontes da vida, caso não houvesse nenhuma mudança, nenhuma oportunidade para recriação, e se anjos do Eterno os não guardassem e protegessem, se pudessem ver os muitos perigos através dos quais vocês são guiados, a salvo cada dia por esses mensageiros do céu, a gratidão lhes brotaria do coração e encontraria expressão em seus lábios. Se fizessem do Eterno a sua força, poderão, sob as circunstâncias mais desanimadoras, atingir uma altura e uma amplitude de perfeição cristã que dificilmente pensariam ser possível alcançar. Seus conceitos podem ser tão elevados, poderiam ter tão nobres aspirações, percepções claras da verdade e propósito de ação que vocês serão elevados acima de todos os motivos sórdidos. Conselhos sobre Saúde, página 384. Foi-me mostrado o perigo em que você está. Ela se dirige aqui a um médico. E também me foi mostrado que seu anjo da guarda o tem preservado, vez após outra, de naufragar na fé. Meu irmão, eleve suas normas, eleve-as, e não se entristeça, nem se desanime. Anjos nos ajudam a fazer o que é correto. Aprendam a confiar no Eterno. Aprendam a ir àquele que é poderoso para salvar. Contém ao amoroso Salvador exatamente aquilo que necessitam. Aquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Lucas, capítulo 18, verso 16. Não rejeitará as orações de vocês, antes enviará os seus anjos para guardar e protegê-los dos anjos maus, e para facilitar-lhe a prática do bem. Assim será muito mais fácil do que se tentarem fazê-lo em suas próprias forças. O sentimento de vocês será então sempre este: pedirei ao Eterno que me ajude, e Ele o fará. Realizarei o que é correto em sua força. Não entristecerei os queridos anjos que o Eterno enviou para me guardarem. Jamais seguirei uma conduta que os separe de mim. Se vocês procurarem suprimir todo mau pensamento ao longo do dia, então os anjos do Eterno virão e habitarão com vocês. Esses anjos são poderosos em força. Lembre-se de como o anjo veio ao sepulcro e como, diante da glória de sua presença, os soldados romanos caíram como mortos. Se um só anjo pode demonstrar tal poder, que teria acontecido se todos os anjos que estão conosco houvessem estado presentes? Os anjos estão conosco todos os dias, guardando-nos e protegendo-nos dos assaltos do inimigo. Vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se a cortina, vocês observariam os anjos do céu lutando do lado de vocês. Isso eles precisam fazer. É seu trabalho guardar a juventude. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Milhares e dezenas de milhares, milhões e milhões de anjos ministram em favor da juventude. Estou muito agradecida por poder visitar sua escola, que é agora o Colégio Oakwood. Durante anos tenho feito o que está ao meu alcance para ajudar as pessoas negras, e em nenhum outro lugar encontrei o trabalho tão bem iniciado quanto aqui, no presente momento. Em todas as suas experiências, lembrem-se de que os anjos do Eterno estão ao lado de vocês. Sabem o que vocês fazem e estão presentes para guardá-los. Não façam coisa alguma que desagrade os anjos.
À medida que vocês trabalharem e os anjos também, esta escola se tornará um lugar consagrado. Desejo ouvir dos êxitos que vocês alcançarem. Todo o céu está interessado na atuação de vocês. Façamos o que estiver do nosso alcance para ajudarmos uns aos outros a obter a vitória. Vivamos de tal modo que a luz do céu brilhe em nosso coração e mente, habilitando-nos a apossarmos dos tesouros celestiais. Anjos auxiliam nos esforços em favor dos perdidos. Quando as inteligências celestes observam aqueles que professam ser filhos e filhas do Eterno, empreenderem esforços cristãos para ajudar os errantes, manifestando um espírito terno e compassivo para com os arrependidos e caídos, os anjos colocam-se ao lado daqueles, trazendo-lhes à memória as próprias palavras que suavizarão e erguerão a alma. O Filho do Eterno, nosso Salvador, oferece sua preciosa vida e sua atenção pessoal ao menor dos filhos do Eterno, e os anjos excelentes em poder acampam-se ao redor dos que temem ao Eterno. Os anjos são enviados das cortes celestiais, não para destruir, senão para vigiar e guardar as almas em perigo, para salvar o perdido, para trazer de volta ao redil os extraviados. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João capítulo 12, verso 47. Declarou nosso Salvador. Não terão vocês, então, palavras de consolo para os errantes? Deixarão vocês que eles pereçam ou lhes estenderão a mão ajudadora? Exatamente ao redor de vocês acham-se almas em perigo de perecerem. Não as conduzirão vocês com as cordas do amor para junto do Salvador? Não deixarão vocês de proferir condenações, falando antes palavras que as inspirem com fé e coragem? É privilégio de todos os que cumprem as condições saber por si mesmo que o perdão é oferecido amplamente para todo o pecado. Abandone a suspeita de que as promessas do Eterno não se referem a vocês. Elas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio do nosso Salvador, sendo levadas pelos anjos ministradores a toda a alma crente. Caminho a Cristo, páginas 52 e 53. Aqueles que trabalham pelo bem dos outros estão operando em união com os anjos celestiais. Contam sempre com a companhia destes e com seu incessante ministério. Anjos de luz e poder sempre estão perto, a fim de proteger, confortar, curar, instruir e inspirar. A mais elevada educação, a mais genuína cultura e o mais exaltado serviço possíveis aos seres humanos neste mundo. Pertencem-lhes. Os anjos do céu atuam sobre a mente humana a fim de que despertem a pesquisa dos temas das Sagradas Escrituras. Será realizada uma obra muito mais ampla que aquela até agora alcançada, e nenhuma glória será atribuída aos homens, pois os anjos que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando noite e dia. O Eterno poderia ser confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a obra de amoroso ministério. Poderia ter empregado outros meios para realizar o seu propósito, mas em seu infinito amor preferiu tornar-nos cooperadores seus, do Cordeiro e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do reerguimento espiritual que resultam desse abnegado ministério.
Caminho a Cristo, página 79. Anjos fortalecem nossa fé. O anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. O Eterno encarrega seus anjos de salvar seus escolhidos da calamidade, de guardá-los da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Salmo 91, verso 6. Repetidas vezes tem anjos falado com homens, do mesmo modo como um homem fala com seu amigo, e os tem levado para lugares livres de perigo. Uma e outra vez tem as encorajadoras palavras dos anjos renovado o ânimo prostrado dos fiéis, desviando-lhes o espírito das coisas da terra, levando-os a contemplar pela fé as vestes brancas, as coroas, as palmas da vitória que os vencedores receberão junto ao grande trono branco. Atos dos Apóstolos, página 153. Entre aqueles que nos rodeiam estão os exércitos do inimigo, que tratam de dividir o povo do Eterno, e também os exércitos celestiais, milhares de anjos que vigiam e guardam o tentado povo do Eterno, animando-o e fortalecendo-o. São estes os que estão à nossa volta. O Eterno diz àqueles que nele creem: vocês caminharão entre eles, os poderes das trevas não triunfarão sobre vocês. Estarão em pé na minha presença à vista dos santos anjos, que são enviados a ministrar em favor dos que herdarão a salvação. Aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 2 da verdade sobre os anjos. Que o Eterno continue te abençoando. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, peça o Espírito Santo todos os dias, para que ele ocupe o seu templo, o meu templo, o nosso templo, e nós possamos ser protegidos de todas as ciladas do inimigo. Que o Eterno te abençoe grandemente. Amém.